Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que você, juntamente com sua família, esteja sendo abençoado. Meus irmãos, estamos com muitas saudades de todos vocês, saudades dos nossos cultos presenciais. Temos fé em Deus que em breve, segundo a vontade do nosso Deus, que estaremos reunidos novamente ali na nossa casa de oração. Bem? Mas, enquanto isso ainda não acontece, estamos aqui aprendendo da palavra do Senhor. Né? A palavra do Senhor diz que nós devemos pregar em tempo e fora de tempo, seja oportuno ou não. Né? Então, por isso, estamos aqui buscando aprender um pouco mais a palavra do Senhor. Tá bem? Hoje também, meus irmãos, vamos iniciar a terceira parte do nosso estudo acerca da batalha espiritual. Né? Começamos há 2 semanas e hoje entraremos naquilo que a Bíblia fala sobre a batalha espiritual, né? Quem é o nosso inimigo, o que é essa batalha, se essa batalha de fato existe, tudo isso nós veremos hoje. Então, juntamente comigo, vamos iniciar lendo as Escrituras de Deus. Então, abra aí a sua Bíblia, juntamente comigo, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, a partir do verso de número 10. E hoje iremos ler do verso 10 até o verso 13. Acompanhe comigo aí na sua versão. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para poderdes resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. Amém? Curve sua cabeça, mas permaneça com sua Bíblia aberta. E vamos orar ao Senhor nesse momento. Santo Deus e Pai, te pedimos, Senhor, por tua misericórdia, que nesse momento o Senhor possa nos ajudar, Senhor. Meu Deus, como precisamos de Ti, Senhor. De fato, sem Ti, nada podemos fazer. Precisamos da Tua mão, Senhor, para vencer. Precisamos da Tua força, da Tua sabedoria, Senhor. É assim que nós te oramos e te bendizemos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, aqui na carta de Paulo aos Efésios, Paulo, a partir do verso 10, trata do aspecto da vida cristã como ela de fato é. E Paulo pinta a vida cristã aqui como uma pintura de guerra. Né? Paulo trata disso como se a vida cristã fosse uma batalha. Né? A igreja está em guerra. A batalha espiritual existe. Né? Existe um inimigo contra Deus que é contra a igreja. E nós fomos alistados nesse exército, se assim podemos dizer, desde o momento que fomos convertidos. A partir desse momento, fomos enviados às trincheiras dessa batalha. E o nosso inimigo é Satanás. A antiga serpente, Lúcifer, ao qual, desde a eternidade de sua queda, desde os tempos mais primórdios, tem tentado enganar a humanidade. Por isso, nós precisamos entender e lembrar daquilo que C.S. Lewis disse. Há 2 enganos quando pensamos acerca de Satanás. Um é desacreditar totalmente dele, e outro é acreditar tudo além das suas forças. Por isso, nós precisamos fugir das alegações do movimento de batalha espiritual que prerrogou esse nome para si, fugir dos seus erros, fugir daquilo que a Bíblia condena
e daquilo que a Bíblia não diz e criarmos um entendimento acerca do que de fato é batalha espiritual a partir das Escrituras. Nós temos aqui o contexto dessa carta, uma carta sendo escrita para a igreja de Éfeso. É provável que Paulo estivesse nesse momento preso em Roma, em cárcere. Recebe a visita do obreiro daquela cidade chamado Tíquico. Ele traz notícias e traz a motivação para Paulo de escrever essa carta, para encorajá-los diante das notícias da sua prisão. Paulo escreve a propósito de mostrar aos seus leitores todas as bênçãos espirituais que a igreja desfruta na pessoa de Cristo, mas isso não sem resistência. Nós vamos ver durante toda a carta de Paulo aos Efésios, Paulo se referindo a essas bênçãos que são atribuídas à igreja através de Cristo. Mas aqui no capítulo 6, a partir do verso 10, temos uma declaração de convocação à guerra. O que Paulo está aqui é tentando despertar a igreja para o seu papel nesta guerra. Não é possível escapar deste ambiente de guerra, pois a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim, como diz as Escrituras, contra os principados e potestades, os dominadores deste mundo. E para isso precisamos estar alertas, meus irmãos. Como diz lá em Mateus 26, a partir do verso 41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Por isso a igreja precisa compreender muito bem daquilo que se trata acerca da batalha espiritual para podermos, então, vencermos e utilizarmos corretamente todas as armas aos quais o Senhor nos dá. Precisamos entender, meus irmãos, que numa guerra não há momento para brincadeira. A igreja não é um momento, não é um local de brincadeira. A igreja não é um clube social. A sua vida e a vida de outros estão em jogo. Se você falhar e não buscar o Senhor, a sua vida e de outros poderão perecer. Pois nós precisamos estar atentos e vigilantes. Precisamos compreender de fato quem é o nosso inimigo. Essa é a ideia que a reforma nos trouxe com o princípio da igreja militante. Uma igreja que está prosseguindo em batalhas, está militando dia após dia até o seu alvo triunfante em Deus. Nós hoje somos igreja militante, na glória seremos igreja triunfante, mas isso não quer dizer que nós não teremos resistência. E Satanás tem uma das suas principais armas, ou sua maior arma, é a sua arma do engano, da mentira. Lá em João 8:44, Jesus, ao advertir alguns judeus que rejeitavam a verdade, disse que eles estavam agindo como filhos imitando a seu pai, pois eles estavam rejeitando a mentira. Jesus diz ali, vamos ao verso, vamos à Bíblia, João capítulo 8, a partir do verso 44, ou apenas o verso 44. E Jesus diz, vós sois o diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. A principal característica de Satanás, segundo Jesus, é a mentira. Aquilo que o caracteriza, segundo Jesus, é a mentira. E Jesus o chama de pai da mentira. Com esse mesmo princípio de engano, Satanás iludibriou os nossos primeiros pais, como diz lá em Gênesis capítulo 3, versos 4 e 5.
E então a serpente disse à mulher: é certo que não morrerás, porquanto Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Meus irmãos, precisamos entender quem é o nosso inimigo, para podermos assim utilizar corretamente as armas e as ferramentas que o Senhor nos dá. Segundo o pastor Augusto Nicodemos, e aqui eu quero citá-lo, ele diz: quase mais nada consegue destruir tanto a fé e a pureza da igreja quanto o erro religioso, autenticado por demonstrações sobrenaturais. E, meus irmãos, devemos lembrar das igrejas ou dos movimentos que surgem dentro do movimento de batalha espiritual. O próprio sistema do movimento de batalha espiritual está alicerçado dentro de manifestações de sinais e prodígios. Se não há sinais e prodígios, não há a presença de Deus. Se não há milagres abundantes, se não há manifestações e movimentos, segundo esses princípios do movimento de batalha espiritual, não há presença de Deus. Mas nós precisamos ver nas Escrituras, meus irmãos, que Satanás pode se utilizar de sinais e prodígios para enganar o povo de Deus. E certamente enganará muitos. Precisamos ver, por exemplo, como diz lá em Apocalipse, capítulo 12. Acompanhe comigo aí na sua casa, com sua Bíblia. Apocalipse, capítulo 12, a partir do verso 9. Veja o que diz: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Veja, meu irmão, como a Bíblia se refere a Satanás, como o sedutor de todo o mundo. No próximo capítulo 13, versos 11 e 15, veja o que a Bíblia diz acerca de Satanás. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuindo 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta. Na sua presença faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até o fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado a executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam a imagem da besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. E lhe foi dado a comunicar o fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem fosse, como ainda fizessem morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Vejam, meus irmãos, como a Bíblia está nos esclarecendo acerca do plano de Satanás. Ele quer iludibriar a igreja de Deus. Ele quer manipular a igreja de Deus através das falsas religiões, através do engano, dos falsos pensamentos. E precisamos, meus irmãos, tomar cuidado com isso, estarmos vigilantes, atentos. Veja ainda em Apocalipse, continuando em Apocalipse, agora no capítulo 16, versos 13 e 14. Veja o que ainda esse texto diz. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajudá-los para a peleja do grande dia, o dia do Todo-Poderoso. Vejam, meus irmãos, como a ideia dos sinais, como a principal fonte, nos traz uma ideia tão perigosa. Vejam, comparemos com o ministério de Jesus.
Sim, houve diversos milagres, houve diversas manifestações maravilhosas, mas essas manifestações e esses milagres não eram o primordial ou o principal do ministério de Jesus Cristo. E vejam que todos os ministérios que se formam tendo como base esses sinais se parecem muito com aquilo que a Bíblia diz sobre a estratégia de Satanás. Então devemos estar atentos, meus irmãos, devemos estar atentos a isso. Precisamos compreender, meus irmãos, muito bem. Aqui no capítulo 6 de Efésios, vamos voltar lá para o nosso texto. Efésios capítulo 6. Precisamos, meus irmãos, entender esse texto e a partir de hoje nós iremos tratar de maneira mais específica acerca desse texto. Acompanhe. Precisamos entender aqui a partir do capítulo 6, quando Paulo está trazendo acerca das bênçãos atribuídas acerca de Jesus Cristo para a sua igreja. Ele traz aqui, no capítulo 6, a ideia da resistência. A partir disso, temos uma clara convocação, como eu disse. Há uma luta, há uma batalha. E aqui nós precisamos perguntar algumas coisas ao texto. E a primeira pergunta que nós podemos fazer é como? Como nós iremos resistir a isso? E aqui Paulo nos traz dois imperativos. Ele diz no verso 10: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor, na força do seu poder. E meus irmãos, precisamos estar atentos a isso. A força da igreja não está nos seus brados de vitória. A força da igreja não está nas suas declarações em alta voz, mas no Senhor. Está na sua comunhão com Deus. Veja como Paulo deixa bem claro isso, se utilizando dos termos fortalecidos, força e poder, trazendo tudo isso junto à sua implicação no Senhor. É no Senhor que a igreja obtém a sua força. É no Senhor que a igreja obtém a sua vitória. É no Senhor que a igreja já é vitoriosa. E, meus irmãos, como eu disse na semana passada, esse é um dos grandes erros, um dos maiores erros do movimento de batalha espiritual. Ele se esquece totalmente de que sim, há um inimigo, há uma batalha a ser travada. Mas o que o movimento se esquece, ou finge esquecer, é que essa vitória já está garantida. Nós somos o exército que sai à batalha, mas com a vitória garantida. Se lembrem de Israel. Eles saíam para a batalha, mas o Senhor já havia dito: já vos dei em vossas mãos. A vitória já está garantida. E nossa vitória, meus irmãos, está garantida através de Jesus Cristo. A cruz do Calvário foi a arena onde a vitória foi conquistada, lá onde o Filho de Deus padeceu e morreu pelos pecados do seu povo, tendo sua vitória confirmada na ressurreição. Este ensino que alguns têm preferido esquecer. Alguns têm preferido viver em movimentos místicos, ao crer que a vitória já está garantida na cruz de Cristo. Meus irmãos, e aqui precisamos lembrar de alguns elementos dessa vitória. Em Gênesis 3,15, nós temos o proto-evangelho. Nesse texto, nós já temos a profecia da vitória. A humanidade havia caído, mas Deus já havia prometido a vitória, já havia prometido a remissão.
porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. E aqui, meus irmãos, na cruz é onde Jesus encrava o seu pé na cabeça da serpente. Na cruz, meus irmãos, como diz lá em Colossenses capítulo 2, acompanhe comigo. Colossenses capítulo 2, versos 14 e 15. Diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Meus irmãos, a vitória é nossa. Na cruz, ele expulsa Satanás de uma vez por todas, como diz o Evangelho de João, capítulo 12, versos 31 a 33. Na cruz, ele destruiu aquele que tinha o poder da morte. Nós, na cruz, temos a morte da morte, na morte de Cristo. Vejam, meus irmãos, como nós já temos garantida a vitória. Lá em Marcos, meus irmãos, e eu preciso mostrar esse texto que muitas vezes pode trazer algum tipo de confusão. Marcos capítulo 3, meus irmãos, versos 26 e 27. Diz: se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo, está dividido e não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Meus irmãos, esse texto, Jesus está se defendendo acerca da acusação dos fariseus, que estão lhe acusando de operar debaixo da autoridade de Satã, de Beelzebu. Mas Jesus está dizendo aqui que, muito pelo contrário, ele é aquele que amarra o valente. Ele é aquele que saqueia as almas que haviam sido escravizadas pelo pecado. Jesus é aquele que amarra o valente. Meus irmãos, se tem alguém que amarra Satanás, é Jesus Cristo. Ele sim amarrou Satanás, meus irmãos. Devemos lembrar também do texto de Apocalipse, capítulo 20, que nos trará uma ideia melhor sobre essa ideia de amarrar. Em Apocalipse 20, versos 1 a 3, e diz o texto: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, o Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs o selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por pouco tempo. E, meus irmãos, precisamos fazer um adendo aqui para explicarmos esse texto. A ideia de que Jesus amarrou Satanás, prendeu Satanás, não quer dizer que Satanás está totalmente imóvel. Há uma certa mobilidade ou permissão para que Satanás possa operar. Porém, isso limitado, porque, de fato, a cruz de Cristo e a ressurreição de Jesus limitou o poder de Satanás de modo tão radical que ele pode utilizar os termos como destruir, despojar e amarrar. Mas, em um certo sentido, a ação de Satanás foi limitada, como podemos ver em Apocalipse 20. É o velho ditado de Martinho Lutero: Satanás é um cachorro preso na coleira,
Mas a questão é que nós não sabemos até que distância essa coleira está. Nós precisamos, por isso, como igreja do Senhor, estarmos vigilantes. Por fim, meus irmãos, em segundo lugar, de como devemos nos preparar, nós vemos nos versos 11 e 14 de Efésios. No verso 11 está escrito: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. O verso 14 diz: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Meus irmãos, a ideia que Paulo nos diz nesse texto é que devemos, a partir daqui, estarmos revestidos com as armaduras ou com a armadura de Deus. Alguns acreditam que Paulo estivesse, ao escrever essa carta, estivesse preso, com um soldado romano, e a partir dali Paulo teria se inspirado para dispor dos elementos da armadura de Deus. Mas se foi isso, ou se Paulo simplesmente se utilizou das lembranças da sua vida como um cidadão romano, e para Paulo isso era muito comum, ele traz aqui esses elementos da armadura e nos traz que devemos calcar de todas as peças, uma a uma. Devemos nos revestir da armadura de Deus, porque só assim poderemos estar firmes. E, meus irmãos, o terceiro aspecto do qual devemos observar desse texto é que precisamos nos revestir dessas armaduras para estarmos firmes das ciladas de Satanás. Paulo nos mostra um soldado que guarda vigilantemente o terreno inimigo já conquistado. Paulo exorta a igreja a ficar firme e a resistir por várias vezes. Verso 11, ele diz: revesti-vos da armadura de Deus para poder ficar firmes. Verso 13, ele, portanto, tomai toda a armadura de Deus para poderes resistir no dia mau, e depois de resistir, vencer tudo, permanecer inabalável. E finalmente o verso 14, estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. A armadura citada por Paulo tem exatamente a função de auxiliar a igreja de Deus a permanecer firme, a estar inabalável, a estar persistindo e estar perseverando naquilo que vem através do Senhor, através da sua própria força, que é dada à sua igreja. Um quarto aspecto no qual devemos observar do porquê devemos tomar essa armadura, nos diz o verso 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Meus irmãos, a nossa batalha não são contra as pessoas naturais, contra aqueles, apesar de que muitas vezes parece que a nossa luta é contra outras igrejas, mas esse não deve ser o nosso pensamento. Isso é justamente um aspecto do engano de Satanás. A nossa luta é contra as potestades do ar, contra os principados e potestades. Por isso, as nossas armas precisam ser espirituais, pois a nossa batalha é contra seres espirituais. Precisamos estar firmes, usando as armas espirituais. Paulo está aqui enxergando além do cárcere romano, além de Nero, o imperador do tempo de Paulo. Paulo está enxergando poderes que são mais fortes que os homens. Poderes que podem arrasar com a humanidade, se não for Jesus Cristo, se não for a ação proveniente do Senhor. E em quinto lugar,
Devemos usar a armadura de Deus para que possamos resistir no dia mau. E a ideia, meus irmãos, do dia mau, trazida aqui por Paulo, não se refere a um aspecto de um tempo, né? Se referindo a um tempo de 24 horas. Mas Paulo está se referindo a todos os momentos nos quais poderemos estar acessíveis ou frágeis para sermos atacados por Satanás. Essa é a ideia do leão que está ao nosso derredor, esperando um vacilo nosso para nos devorar. Talvez eu e você, por causa dessa pandemia, estejamos frágeis, estejamos passando por dias maus, momentos difíceis na nossa vida, mas como soldados do Senhor devemos nos arregimentar e nos revestir novamente da armadura de Deus para podermos resistir. Precisamos nos dispor de toda a incredulidade, de tudo aquilo que nos afasta do Senhor e buscar novamente nos revestirmos da armadura de Deus. E meus irmãos, se pararmos para analisar os Efésios 6, veremos que cada peça da armadura tem algo em comum, pois todas se relacionam com o Evangelho de Jesus Cristo. Justiça, verdade, paz, fé, salvação, palavra de Deus. Há uma comunhão entre esses elementos relacionados com a palavra do Senhor. Vejam que esses elementos são as armas que não podemos construir com as nossas próprias forças, que não podemos conquistá-las através da nossa piedade, da caridade, por mais benevolente que seja a igreja ou a pessoa. Mas essas armas são nos dadas exclusivamente e unicamente por Deus. E isso tem um bom motivo. Ao sermos atacados, Satanás não quer saber das minhas finanças, da minha saúde e da minha família. Embora que ele vai se utilizar desses meios, ele vai tentar atacar as minhas finanças, a minha saúde, a minha família, né? Mas esse não é o foco de Satanás. O foco de Satanás é roubar a nossa fé. É roubar a fé da verdade, ou a fé na verdade de Jesus Cristo. Se o diabo puder abalar a minha confiança em Deus, terá alcançado o seu objetivo. Se Satanás conseguir arrancar-me da confiança do Senhor, então ele será vitorioso. Por isso, meus irmãos, entendam que esses elementos eles não podem ser atribuídos da natureza humana. Porque se dependesse de mim e de você, meus irmãos, todos nós já estaríamos perdidos novamente. Se não fosse o Senhor ao qual nos dá essas armas e essa armadura. E não só isso, mas também Ele nos mantém perseverantes na sua força e no seu poder. Estaríamos perdidos. E, meus irmãos, estamos em um tempo onde as igrejas estão se preocupando mais com o que é secundário. Com a saúde, com a família, com o financeiro. E eu não estou dizendo, meus irmãos, que essas áreas não sejam importantes. Elas são. Mas quando eu tenho uma igreja que se preocupa exclusivamente com isso, ou o seu ponto central são essas áreas e não a palavra de Deus, então o resultado disso será uma igreja enfraquecida, despreparada, inapta, uma igreja que não resistirá, uma igreja que não poderá perseverar ante as ciladas e os dardos inflamados de Satanás. Por isso, meus irmãos, a maior defesa da igreja é também seu maior ataque contra Satanás e seus dardos inflamados é a exposição da palavra. É a palavra, meus irmãos, que pode destruir Satanás. É a pregação do verdadeiro evangelho que pode expurgar as trevas. Meus irmãos, a verdade pregada. Por isso Paulo pede no final da sua carta oração, não para que os irmãos repreendam o mal, mas para que ele seja dado liberdade e ousadia para pregar. Paulo, meus irmãos, quer que a igreja acorde para o avanço da pregação do Evangelho.
A nossa verdadeira arma de guerra contra Satanás não é estar repreendendo, não é estar amarrando, mas é estar pregando o Evangelho. Paulo pede aos cristãos que se envolvam em oração para que a palavra de Deus seja pregada. Ele pede que os cristãos se envolvam em oração para que ele possa anunciar o Evangelho. E a palavra de Deus seja pronunciada em outros povos, em outras nações. Em Deus está a força da igreja, para que a igreja possa pregar a palavra. Porque, meus irmãos, aonde a palavra de Deus for pregada de maneira clara, simples e genuinamente, Satanás baterá em retirada. Precisamos, como igreja de Deus, aprender a lidar com a armadura de Deus. Aprender qual a nossa principal preocupação nessa batalha. E, meus irmãos, a nossa principal arma de defesa contra Satanás, repito, e gostaria de insistir isso, a nossa principal arma de defesa contra Satanás é também a nossa principal arma de ataque, pregando o Evangelho. Por isso, como igreja de Deus, precisamos, meus irmãos, estar prontos a defender a nossa fé, prontos a pregar o Evangelho a todo aquele que esteja com seus ouvidos disponíveis. Só assim estaremos aptos a resistir a Satanás. Meus irmãos, muito obrigado. Aqui nós ficamos, por enquanto, por aqui. Que Deus te abençoe. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, que nós possamos, ó Deus, nesse pequeno momento, Deus, aprender um pouco mais de Ti, Senhor. Aprender que somos tão pequenos, tão miseráveis, Senhor. Se não fosse a Tua mão sobre nós a nos fortalecer, estaríamos perdidos, Senhor. Provavelmente Satanás já haveria de nos roubar novamente. Mas louvado seja o Teu nome, que não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome seja dada glória. É assim que nós choramos e Te bendizemos no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Até mais.